Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 14 do primeiro livro de Crônicas, mas antes da gente entrar literalmente no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares, em nome de Jesus. E também quero aproveitar para te desejar uma excelente semana, com muita saúde, muita paz e muita prosperidade para você e todos os seus familiares, em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, tem 17 versículos e o texto começa dizendo assim. Nós vamos fazer lá a leitura na versão NVI. Irão, rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também pedreiros e carpinteiros para lhe construírem um palácio. Então Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e o que o seu reino estava prosperando por amor do seu povo. Olha só, Davi, aqui ele percebe que quando Irão de Tiro envia uma delegação de profissionais, pedreiros, carpinteiros e também madeiras, de cedro, para construir o palácio de Davi, Davi agora tem a certeza de que Deus havia confirmado ele como rei sobre Israel e que o reinado dele estava prosperando porque Deus amava tanto o seu povo que fazia com que o reinado de Davi prosperasse. Em Jerusalém, Davi tomou para si mais mulheres, gerou mais filhos. Esses são os nomes dos filhos que nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Eupelete, Nogá, Nefeg, Jáfia, Elisama, Beeliada e Elifelete. Quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha sido ungido rei sobre todo Israel, foram com todo o exército prendê-lo, mas Davi soube disso e saiu para enfrentá-los. Tendo os filisteus invadido o vale de Refaim, Davi perguntou a Deus: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? E o Senhor respondeu: vá, eu vou entregar em suas mãos. Então Davi e os seus soldados foram a Baal-Perazim, e Davi os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição, pelas minhas mãos Deus destruiu os meus inimigos. Então aquele lugar passou a ser chamado de Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi ordenou que fossem queimados. Os filisteus voltaram a atacar o vale, então Davi consulta de novo ao Senhor, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente às amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia para o combate, pois esse é o sinal de que Deus saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. E Davi fez como Deus lhe havia ordenado. Eles derrotaram o exército filisteu. Por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim a fama de Davi se espalhou por toda a terra e o Senhor fez com que todas as nações o temessem. Vamos entender esse texto em nome de Jesus, gente? Aqui no capítulo 14 do primeiro livro de Crônicas, na verdade, vai relatar alguns eventos importantes, significativos no reinado de Davi, tá? Então a primeira coisa aqui é um destaque, da consolidação de Davi como rei e também a sua dependência em Deus. Então, esse texto, se a gente for dividir ele aqui em duas partes, a primeira parte vai destacar a consolidação do reinado de Davi e a maneira como Davi dependia do Senhor. Você percebe que tudo que Davi ia fazer, ele consultava ao Senhor, ele pedia autorização ao Senhor. Senhor, o que devo fazer? Devo atacar? É hora de atacar? Não é? Então Davi era um homem extremamente dependente do Senhor, Irão, rei de Tiro, envia materiais, envia trabalhadores profissionais para construir um palácio para Davi. O rei precisa de um palácio e por isso Irão, rei de Tiro, que era um homem, uma espécie ali de construtor daquela época, eles, no país deles, eles tinham madeira de cedro à vontade e cedro, na verdade, era uma madeira nobre para a época, muito nobre, onde os reis usavam, para a confecção dos seus palácios e tudo mais, tá? Então aqui ele reconhece Davi como rei e manda trabalhadores, um presente para Davi. Tô mandando trabalhadores, tô mandando madeira para poder construir o seu palácio. Davi percebe que Deus o confirma como rei e exalta o seu reinado. Exalta um reinado em benefício de um povo. Davi
toma mais esposas, o texto diz, tem mais filhos e filhas. Algum desses filhos, né, alguns nomes são mencionados aqui. E quando os filisteus ouvem que Davi foi ungido a rei, então os filisteus vêm em guerra contra Davi. Davi busca a direção de Deus antes de agir, o que era uma prática de Davi. O Senhor orienta Davi e ele concede a vitória. Após a primeira vitória, os filisteus voltam a atacar, agora pela segunda vez, e Davi novamente consulta o Senhor. E agora Deus dá uma estratégia diferente. Deus fala o seguinte: não ataca pela frente, você vai esperar um sinal e vai por trás, pelas amoreiras, tá? Então espera um sinal, na hora do sinal você ataca. Davi cumpre fielmente ali a ordem do Senhor, obedece e vence novamente os filisteus, consolidando então a sua fama e espalhando o temor de Deus entre todas as nações. Então todos os povos estavam enxergando a mão de Deus, o favor de Deus sobre Davi, e Davi vencendo uma batalha atrás da outra, tá? Então aqui é a interpretação do texto e literalmente o que esse texto está nos ensinando de uma forma mais simples para o seu aprendizado. Aplicação prática. O que a gente pode extrair de lição prática desse texto aqui? Primeiro, né? A gente percebe o sucesso de Davi como rei. Davi foi um homem muito bem sucedido como rei. E esse sucesso de Davi está diretamente ligado à sua dependência total a Deus. Ou seja, o reinado de Davi foi um sucesso. O reinado de Davi foi usado como base, como modelo, como inspiração para muitos outros reis de Israel. E esse modelo de sucesso tinha como base a dependência ao Senhor. Ou seja, ele dependia do Senhor em tudo. Davi reconhecia que todas as suas vitórias, toda a direção e a prosperidade não vinham da sua força e nem da sua habilidade, mas da mão de Deus que o sustentava a todo momento. Então, antes de enfrentar os filisteus, Davi vai buscar a orientação de Deus. Ele não confia apenas na sua experiência como guerreiro. E olha só que Davi era um homem experimentado de guerra. Davi já tinha lutado muitas guerras, vencido muitas guerras para Saul, vencido guerras também para o povo filisteu, porque quando Davi vai buscar refúgio numa cidade filisteia, ele recebe ali o refúgio, pode morar numa cidade, fugindo de Saul, mas ele tem que lutar em favor dos filisteus. Então Davi era um homem, um guerreiro muito forte, muito experimentado, com um grupo forte de guerreiros, experimentado na guerra, um homem que sabia o que fazer na guerra, e mesmo assim ele não atribui o seu sucesso à sua experiência como guerreiro. Isso vai demonstrar que Davi sabia, tinha consciência de que o sucesso dele dependia mais da direção de Deus do que da sua própria força, do que dos seus próprios esforços. E mesmo quando Deus lhe dá instruções específicas e incomum, como ficar esperando o som no topo das amoreiras, Davi decide obedecer fielmente. Então, olha só que interessante, aqui mostra um Davi totalmente dependente de Deus e um Davi totalmente obediente às instruções do Senhor, né? Essa disposição de Davi em seguir exatamente o que Deus dizia, o que Deus revelava, demonstra a total confiança que Davi tinha em Deus, como um verdadeiro comandante das suas batalhas. Então, a vida de Davi aqui era marcada por muito louvor, por muita adoração. Davi era um exímio adorador. A vida de Davi também, até aqui, era marcada por muita obediência, né? Por muita dependência, por muita fidelidade. E é interessante porque nos Salmos de Davi, ele vai expressar literalmente a dependência. Nós já passamos pelo livro de Salmos, e no livro de Salmos Davi expressa toda a sua dependência, ele clama, ele agradece a Deus em todas as circunstâncias, inclusive nas dificuldades, tá? Lições práticas para as nossas vidas. Primeiro, eu e você nós precisamos aprender a depender de Deus. Por quê? Depender de Deus garante o nosso sucesso. É o que nós entendemos, estudamos aqui hoje nesse capítulo. Quando a gente coloca Deus à frente das nossas decisões, Deus ele nos guia e Deus nos dá a vitória. Então, ser dependente de Deus é a chave para o sucesso. Segunda lição, a obediência é essencial para uma vida de sucesso, para a vitória. Mesmo quando a gente não entende o plano de Deus, confiar e obedecer vai nos levar a resultados que vão glorificar o nome do Senhor e vão nos dar vitória.
Ou seja, Davi, ele obedece ao Senhor. Deus dá uma instrução. Independente dele entender ou não, ele decide obedecer, ele decide confiar. Então, mesmo quando a gente não entende os planos de Deus, a melhor coisa a se fazer é confiar, é obedecer, para que a gente possa ter resultados de sucesso, e esses resultados mais adiante vão glorificar o nome do Senhor. Então a gente já viu duas lições aqui. Depender de Deus, ou seja, a nossa dependência garante o sucesso, e a obediência, ela é fundamental para as nossas vidas, tá? A terceira e última lição de hoje é reconhecer que tudo vem de Deus. Aqui é muito interessante. Essa semana eu estava conversando com um casal aqui da igreja, da nossa igreja, e eles estavam falando acerca das bênçãos que o Senhor, né, tá fazendo na vida deles, depois que eles passaram a caminhar conosco, a ser orientados pela palavra. O rapaz, inclusive, novo convertido, se converteu aqui na igreja e tudo mais, e contando as bênçãos, né? E perguntando, aí na hora que ele estava falando, ele me perguntou, né, como lidar com as bênçãos, porque vem de uma fase difícil, aí começa a vencer, crescer, e por muitas vezes ele acha até que não é merecedor, né, mas o que Deus está fazendo é muito grande na vida dele e tudo mais. E aí começou a contar o testemunho, e eu disse uma coisa para ele, eu falei, olha, só reconheça que todo o seu sucesso vem de Deus. Sabe, atribua ao Senhor todo o seu sucesso. Agradeça a Deus todos os dias por tudo que Deus faz na sua vida e louve a Ele pelo seu sucesso. Foi literalmente o que aconteceu com Davi aqui. Davi, ele reconhece que o reino dele era obra de Deus. Todas as suas vitórias eram obra de Deus. Todo o seu sucesso era obra de Deus. E eu e você, nós devemos ser humildes, nós devemos ser gratos, usando tudo aquilo que Deus nos favorece, as bênçãos, para cumprir o propósito de Deus aqui na Terra. Então, nós precisamos reconhecer que tudo vem de Deus, né? A saúde que nós temos para trabalhar vem de Deus, né? A nossa família vem de Deus, nosso sustento vem de Deus. Quando a gente reconhece que nós somos limitados, e Deus é o Deus das nossas vidas, e tudo vem das mãos dele, né? Deus, ele garante uma vida de paz, uma vida de prosperidade, Deus garante o sucesso. Então aqui, Davi é um exemplo poderoso de como a dependência total a Deus transforma a nossa vida, de como essa dependência nos dá direção e faz com que sejamos bem-sucedidos para a glória de Deus, tá bom? Então, revisando as três lições de aplicação prática de hoje. Depender de Deus garante o sucesso. Obediência, eu tenho falado muito sobre isso, né? A obediência é essencial para as nossas vidas. E terceiro, reconhecer que tudo vem de Deus, tá? Então, para que você possa praticar, né, entenda que quando você depende de Deus, você está garantindo sucesso. Consulte a Deus, ore a Deus, fale com Deus, seja obediente à palavra de Deus e reconheça que tudo vem do Senhor. A sua vida é do Senhor, o seu sucesso vem do Senhor. Davi era um exímio guerreiro, um guerreiro vitorioso, mas mesmo assim ele não atribui a conquista à força do seu braço. Ele entende que era Deus que estava sustentando a vida dele. Amém, gente? Glória a Deus. Dependência, obediência e reconhecimento. São essas lições extraídas do primeiro livro de Crônicas, capítulo 14, que nós estudamos hoje. Agora vamos agitar as redes sociais. Eu quero te convidar a tirar um print da tela, postar na sua rede social, me marcar em nome de Jesus, tá bom? Curte, comenta, compartilha se você não fez isso ainda. Amanhã tem mais Evolução Diária e nós seguimos firmes e fortes. Até terminarmos a Bíblia, nós vamos seguir firmes e fortes. Essa semana nós vamos dar uma parada, porque eu vou tirar uns 15 dias de férias, eu vou fazer uma viagem, tá? Um pouquinho mais adiante eu falo com vocês, a gente vai parar aqui, mas você vai continuar estudando, porque eu vou para a Turquia, eu vou conhecer as igrejas do Apocalipse, então eu vou gravar muito conteúdo lá no meu Instagram, para vocês irem acompanhando. Eu vou fazer uma viagem em Turquia e Grécia, os passos de Paulo, na Grécia, as igrejas do Apocalipse, na Turquia. Vai ser uma viagem extraordinária, além de férias também, vai ser um tempo de estudo. Você vai poder acompanhar tudo isso lá pelo meu Instagram, porque eu vou estar gerando conteúdo o tempo inteiro, para que você fique ligado em tudo que vai acontecer nessa viagem. Uma viagem também, além de férias, um propósito espiritual. Tá bom? Então essa semana vai ser um pouco mais curta aqui de estudo, porque na quinta eu viajo e nós vamos gravar o Evolução Diária
na terça e na quarta, e aí a gente dá uma paradinha, e quando eu voltar de viagem a gente segue a todo vapor, mas você vai aproveitar e continuar estudando. Se tem algum capítulo que você perdeu ou não conseguiu estudar, você vai colocar em dia o seu estudo, tá bom? Em nome de Jesus. Amanhã tem mais Evolução Diária 7h40, eu te espero aqui. Que Deus te abençoe.